E o mercado da bola do Ceará, hein? Já tinha anunciado um lateral direito, Alex Silva, ex-Mirassol, ex-Curitiba, que já trabalhou com Moza aí algumas temporadas. Contratou o Juan Alano, que estava atuando no futebol japonês e também já atuou no Curitiba lá em 2019 na Série B, que fez um bom ano, inclusive, mas faz um tempo já que ele não atua em alto nível numa Série B, por exemplo, ou numa Série A do Campeonato Brasileiro, tá? Até porque ele estava jogando no futebol japonês. Agora o Ceará anunciou a contratação do lateral esquerdo Fernando, do Atlético Paranaense. Antes de qualquer análise, vamos fazer aqui o react da análise do canal Tretes TV, que eles trouxeram ali um pouco do ponto de vista da contratação de Fernando. O Vozão, junto agora com o técnico Mozart, ex-Coritiba, vem fazendo um mercado bastante coeso, né, sobre o time cearense. O detalhe é, Fernando deixa o Atlético, agora sim, em definitivo, tinha contrato até o dia 31 de 12 de 2026, e nessa saída do Furacão, claro, o Atlético deixa de arcar com todos os vencimentos do atleta que agora são arcados pelo Vozão cearense. Vamos trabalhar também sobre outra vertente aqui para vocês. Aí eu tenho que parar por aqui, porque aí eu já vou linkando uma informação com a outra, tá? O Ceará acabou contratando o Fernando em definitivo. Se você analisar aqui os valores, tá? 70% dos direitos econômicos que o Ceará adquiriu foi por cerca ali de 1,5 milhão de reais. Ou seja, nada de muito extraordinário que o Ceará teve que despender muito de grana, de recursos financeiros para gastar 1,5 milhão por 70% de Fernando, tá? Dito isso, vamos lá continuar. Que é o quão o Atlético precisava negociar o Fernando. E o Fernando deixa o Furacão após 63 jogos, deixou 4 assistências. Mas 3/4 dessas assistências foram naquele primeiro período do Fernando, que realmente foi muito bom. Assistência para o Pablo no Atletiba, que o Atlético vence por 3-2 na Arena da Baixada. Assistência para o Vitor Roque contra o América Mineiro, na Arena Independência. Na Arena, na verdade, no Mineirão nesse jogo, né? Foi no Mineirão esse jogo, às 11 da manhã, contra o América Mineiro, no 2-2. O Atlético sai vencendo por 2-0 e toma um empate. Esse jogo foi muito importante porque o Fernando sai numa transição muito rápida, muito veloz, né? E, infelizmente, esse Fernando a gente não viu mais após uma lesão de LCA. Como vários... É pegado, irmão. Ligamento cruzado anterior no joelho é pesadíssimo. É uma lesão que o jogador não volta a atuar no mesmo nível. 90% dos casos, não é nem só no futebol, na NBA, também, sei lá, no handebol, em qualquer esporte de alto nível, meu amigo, você não volta a 100%, infelizmente. E esse é um ponto de preocupação, né? Você analisando aqui a trajetória de Fernando, desde que ele foi da base ali da Chapecoense, no Sub-20, no Sub-23 tal, chegou a jogar no São Luís, Marcílio Dias, jogou na Chapecoense em 2022, porque ele foi emprestado para vários clubes, né? São Luís, Marcílio Dias, basicamente os clubes lá de Santa Catarina, e aí depois ele jogou na titularidade na Série B em 2022. Fez um gol e deu 5 assistências ao longo de 48 jogos. Foi um dos melhores laterais da competição ali em 2022. Beleza, aí em 23 foi para o Atlético, 24 e 25 também. Como já foi trazido aí os números, foram 4, 5 assistências aí ao longo de mais de 50 jogos, 60 jogos aí aproximadamente, que o Fernando acabou jogando. E assim, vem mal desde o histórico pesado dele de lesões ali, de 23 para 24. Então isso é um ponto negativo, porque perdeu muito a mobilidade que ele tinha, né, lá em 2022 na Chapecoense e na primeira passagem dele no Atlético Paranaense em 2023, tá? Dito isso, vamos continuar. E vários atletas perdem a carreira ou deixam de ter o potencial que tinham na carreira, o Fernando é um deles. O Fernando foi um dos melhores laterais esquerdos da Série B pela Chapecoense quando foi contratado. O Fernando foi indicação direta de Luiz Felipe Scolari quando o Felipão esteve aqui. A primeira contratação da era Felipão foi o Fernando. E o Fernando veio muito barato para o Atlético. E essa negociação naquele momento fazia muito sentido. E ele fez muito sentido em campo também, jogando muita bola. O Fernando jogou muito bem até a primeira lesão de LCA. E aí tudo desandou. O jogador não volta bem fisicamente, o jogador não volta bem tecnicamente, porque claramente acima do peso ele não conseguia fazer as suas principais características, não conseguia chegar ao fundo, até com fôlego para cruzar, tá? Vinha muito abaixo. E claro, os concorrentes explodiram. Lucas Esquivel, Léo Derek e até outros na função antes do Fernando, tá? Então... Ele perdeu muita mobilidade também, né? Ligamento cruzado anterior joelho, irmão, é tromba, meu patrão. Então isso pesa na análise, isso deixa
a contratação como uma aposta, né? Como um ponto de interrogação, com mais dúvidas do que certezas. O Fernando acabou virando terceira, quarta, quinta opção do Atlético. E é uma pena, né? É uma pena mesmo. O Fernando agora, obviamente, não vai deixar nenhuma saudades pro Furacão, mas fica aquele EC. EC não tivesse tido a lesão, né? As coisas poderiam ter sido bem melhores para o Fernando. O Vozão ainda busca outros atletas, inclusive atletas do Furacão. E a gente vai ver um mercado bem sólido na Série B do Ceará, que tende a voltar para a Série A no ano que vem. Então, bom, esse é o ponto da análise deles lá do Tretes TV. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E assim, gente, eu não acho que é um mercado do Ceará para encantar e iludir ninguém. Alex Silva, Fernando vindo abaixo nas últimas temporadas pela lesão que ele teve. É o tal do negócio, né? E se ele voltar a jogar 100% do que ele já apresentou 3 anos atrás? Aí é o e se, né? Aí ninguém tem bola de cristal para saber o que vai acontecer. Pegando o retrospecto recente, não dá para se iludir não, tá, gente? E lá na frente, Juan Alano, vindo do futebol japonês e tal, também não acho que é nenhum grande ponta. E não é nem só porque ele veio do futebol japonês. É porque não tem números espetaculares, extraordinários. E até aqui no futebol brasileiro também não demonstrou nada de surreal para falar que vai ser uma baita contratação para o Ceará. Não é nada disso. Agora, futebol é encaixe, né? Sequência, talvez o Fernando faça uma boa temporada aí no Ceará. Aguardar. Eu até dei uma analisada rápida no DVD dele. Apesar dele ser lateral esquerdo, e obviamente o pé de preferência dele é o pé esquerdo, ele também corta muito para a direita para achar bons cruzamentos. Não vou falar que é um ambidestro, mas também tem qualidade no passe e no cruzamento com o pé direito, tá? Então não é um jogador de todo ruim não, tecnicamente falando. Mas o baixíssimo número de assistências ao longo da carreira, e principalmente nos últimos 30, 40 jogos, chama a atenção, né? Nos últimos 25 jogos dele, ele não teve nenhum gol, nenhuma assistência distribuída. Ou seja, tá mais para um lateral de marcação do que um lateral de criação e de pisar forte no fundo e de achar bons cruzamentos. Apesar disso, pelo DVD, ele tem bons momentos. Não acho que é uma grande contratação do Ceará. Vamos ver se vai vingar ou não. Aí aguardar o desenrolar da temporada. Ninguém tem bola de cristal para saber o que vai acontecer não, tá? Mas longe de ser uma baita de uma contratação. E até agora o mercado do Ceará também, para mim, longe de ser um baita de um mercado. Mas só foram 3 contratações até o momento anunciadas. Beleza. Mas você consegue fazer um ótimo mercado com 3 peças anunciadas. O Fortaleza anunciou Mailton. Ronald, acredito que já foi anunciado no momento que eu tô gravando esse vídeo. E também anunciou Pierre, que já estava aí, mas o Fortaleza foi lá e comprou em definitivo. 3 excelentes contratações, primeira prateleira. Alex Silva, Juan Alano e Fernando, eu não acho que nenhum desses estão cotados na primeira prateleira da Série B, tá? No máximo é ali a segunda prateleira, a galera do G10 até o G7, G6, acho que é mais ou menos por aí a prateleira, por enquanto, do mercado de transferência do Ceará. E o teu esporte, aí é briga para não cair pra Série C, tá? Para finalizar, Adson Batista falou um pouco aí sobre o Ceará também e a questão envolvendo o número de sócios, salários, orçamento, tudo e todos. Vambora, vamos ouvi-lo. É tímida, é um orçamento tímido. Eu vi lá o orçamento do Ceará, que foi aprovado pelo Conselho do Ceará e de muitos outros. Aí eu tenho que parar por aqui rápido, tá? O orçamento estimado do Ceará para 2026 está em 166 milhões de reais. Só para trazer aqui o combo geral de forma bem enxuta, tá? As receitas estimadas do Ceará para 2026. Direitos de transmissão, 28 milhões. Premiações e participações, 7,5 milhões. Receita com jogos, 26,9 milhões, aproximadamente 27 milhões. Patrocínio e marketing, 42,4 milhões. Programa de sócio-torcedor, 30 milhões de reais. Aí é o tal negócio, né? Ceará, Fortaleza, Sport e acredito que só. São os principais clubes aí dessa próxima Série B para ter um programa de sócio-torcedor rendendo ali para o clube ao longo de uma temporada 30 milhões de reais, por exemplo. Pelo volume de torcedores que tem, né? Pela quantidade de torcedores que tem. Venda de atletas, 29,86 milhões de reais. 30 milhões de reais aproximadamente, né? Vendeu o William Machado recentemente por 8 milhões de reais. Já tô aqui arredondando os valores. Vendeu o Guilherme por 9 milhões de reais em uns tralalá, em uns quebrados. Não sei como é que vai sair esses outros, sei lá, 10, 12, 15 milhões de reais aí na venda de outros atletas, tá? Mas o que está estimado é de aproximadamente 30 milhões de reais na venda de atletas. Receitas patrimoniais e sociais, 660 mil, tal, 0,6 milhão, né? Beleza. Demais receitas, 886 mil, beleza.
o Ceará planeja gastar com o futebol profissional cerca de 105 milhões de reais, aproximadamente, que corresponde a 71,8% do orçamento. Os outros custos: futebol feminino, 1,2 milhão de reais, categorias de base, 11,08 milhão de reais, futsal, 71 mil, demais modalidades, 12 mil, escolinha, sócio-torcedor, administração geral, juntando isso aqui, dá mais de 50 milhões de reais, tá? Bom, aliás, foi mal. 35, aqui já vai quase 37, 36 para 37 e tal. Dá quase uns 40 milhões de reais aqui, meio que já arredondando. Bom, voltando aqui para a declaração de Adson Batista. Não dá nem para a gente imaginar. Os orçamentos nossos é tímido. O Goiás gastou 7 milhões e meio, sei lá, ou mais, está no balanço deles, né? E não conseguiu acesso. Então, não é só dinheiro também. O torcedor, a expectativa dele, ele tem que criar vergonha e ir no estádio. Com aquelas esmolas nossas que vai acabar, não dá para fazer ingresso de 10 reais, que é até vergonhoso para o Atlético, né? O torcedor lá do Ceará, do Nordeste, lá eles têm 5 milhões por mês de sócio. Nós aqui, se eu te falar, você chora. Então, a nossa cultura é só de apontar dedo e cobrar e exigir o máximo, mas não de fazer o torcedor ser fiel. Isso é os 3 clubes. Se o time estiver bem, vai. Se não estiver andando, os caras que, infelizmente, é apaixonado só no resultado. Não tem aquele amor profundo. Lógico que eu agradeço uns 3 mil, 4 mil ali, que sempre caminham com o Atlético. Mas a expectativa do torcedor, que eu peço, humildemente, é que ele caminhe junto com o clube, esteja junto com o clube, apoie para ser algo positivo para a gente tentar brigar entre os primeiros. É isso aí. Não dá pra achar que hoje, em 2026, tu vai fazer ingresso a 10. Que presidente miserável, tem que cobrar 10 reais no ingresso só. 30, 40 reais é um absurdo. Tá de brincadeira, pô. Estamos em 2026. Ingresso hoje é 50 pra cima na média, né? Vai, 30 pelo menos pra cima na média. Mas futebol é assim, a vida tá assim, a inflação é assim. E o futebol tá cada vez mais caro a cada ano que passa. Tu quer o quê, meu amigo? Ainda mais pro Atlético Goianiense, que tem uma torcida bem inferior, bem reduzida em relação ao Sport, Fortaleza, Ceará. A torcida do Sport disparada maior do Nordeste. Aliás, foi mal. Disparada maior dessa Série B. Então, no Nordeste bate ali de frente com a do Bahia. Então, porra, natural que você, pra competir um pouco mais, vai ter que ter um número de sócios a mais. O ingresso vai ter que ser um pouco mais caro. Filho, é assim. Mas é assim, meu amigo, futebol. Você quer o que? Ingresso a 5 reais? Eu também queria. Mas vai ser prejudicial pro clube, tá? Pra competir um pouco mais na Série B, vai ter que subir um pouco mais o sarrafo, número de sócios e também o valor dos ingressos. A realidade é essa. Bom, tamo junto, abraço pra todos vocês, deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Aquele abraço, valeu gente!